O meu nome foi escrito no livro Death Note. E agora? Você está no canal Fala Sério Pastor. Nós conversamos sobre diversos assuntos aqui. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre animes. Eu fiz um vídeo sobre Naruto e recebi assim uma enxurrada de comentários e a gente vai falar sobre isso hoje. Então, fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe com os pais principalmente. Esse vídeo é um alerta. Então, vamos que vamos. Bom, eu acredito que todos vocês que estão me assistindo, se não a maioria, já sabe o que é o Death Note, este anime que tem causado aí polêmicas, inclusive foi feito um vídeo recente, né, uma reportagem bem recente na TV Record. Eu vou deixar um link na descrição aí para que você possa acompanhar para aqueles que não sabem o que é Death Note, mas eu vou fazer assim um resumo do resumo, de maneira assim bem simples e sucinta. Death Note, um livro, um caderno, uma espécie de caderno que cai do céu com poderes mágicos, alguma coisa nesse sentido, e o indivíduo coloca nele os nomes das pessoas que ele não gosta, que ele gostaria que morresse, que desaparecesse, e ao colocar o nome ali, a pessoa então morre, a pessoa cujo nome está escrito ali naquele livro. Uou! E você falou, pastor, que o seu nome foi escrito nesse livro? É! Curiosamente, o livro Death Note ele tem sido vendido em bancas, em jornais. Inclusive, foi essa uma das denúncias feitas na reportagem do Domingo Espetacular na TV Record, se não me falha a memória. Quando eu fiz o vídeo sobre Naruto, como eu disse, uma enxurrada de comentários veio de maneira positiva, outros comentários de maneira negativa, houve alguns reacts e eu vou inclusive responder a alguns questionamentos que foram levantados acerca do vídeo que eu fiz sobre Naruto, tá? Mas um dos comentários que me chamou muito a atenção veio esta semana. Ele foi publicado esta semana no vídeo que eu fiz sobre Naruto. E é este comentário que está aí na sua tela. Bom, como você pode ver, a pessoa que estava assim, extremamente chateado com o meu vídeo enumerou algumas coisas, alguns pontos que ele considera assim, importantes, né, para reagir ao meu vídeo. E ele, no ponto 1 ele disse o seguinte: você nem sabe o que está falando, assista primeiro o anime para entender a história. Esse foi o ponto 1. Isso ele comentou porque eu disse que não assisti o desenho, né, o anime Naruto. São mais de 700 episódios e, sinceramente, como eu disse, eu não tenho tempo a perder com estas coisas. E então eu não teria autoridade para falar se eu não assistir. A gente vai ver que esse é um argumento extremamente falacioso, porque se fosse assim eu teria que assistir tanta porcaria, né? Eu não posso nem falar contra a pornografia, porque senão eu teria que ter assistido, tem que assistir todo tipo de cenas indevidas que é para eu poder falar contra. Não são argumentos plausíveis, mas vamos continuar aqui. A pessoa disse no número 2 o seguinte: Kyuubi foi maltratada por humanos e pior, usado como arma. Assim criou raiva dos humanos. Então Kyuubi é aquela raposa de 9 caudas que fica aprisionada no corpo do garotinho Naruto. E alguns argumentaram, mas isso não é um demônio, é uma besta. Bom, eu não conheço nenhum tipo de animal que consegue ficar aprisionado, a alma dele aprisionada dentro do corpo de alguém, sem que isto, para mim, que sou cristão e que tenho uma cosmovisão bíblica, seja compreendido no aspecto mais espiritual, espiritualista e percebendo realmente uma espécie de possessão. Mas tudo bem, para aqueles que acham que não é possessão, que é apenas uma questão cultural, onde uma besta, a alma de uma entidade fica presa ao corpo de alguém e isso não tem nada a ver com possessão, tranquilo, pode pensar como você quiser, não tem problema. Vamos ao ponto 3. No ponto 3 ele diz assim: Kyuubi é uma biju e não um demônio.
O quarto ponto ele diz: você está difamando algo e espalhando uma fake news para outros, assim podendo até ser derrubado. Artigo 139, difamar alguém ou algo como empresa, imputando-lhe o fato ofensivo à sua reputação, e difamar e imputar falsamente algo. Caramba, eu não sabia que falar mal do Naruto dava processo, não. Sério, eu não tinha ideia que eu não podia falar mal do Naruto, que ele podia me processar. Naruto, me processa. Se vo- Gente, a que ponto se chega quando se quer defender um ponto de vista, né? Então agora eu posso ser processado pelo Naruto, porque eu estou difamando o Naruto. Eu falei mal do Naruto. Eu disse que o Naruto é um desenho diabólico, que é um desenho satânico. Então eu estou espalhando fake news acerca do Naruto. E isso é um crime. É um crime. Eu não posso falar mal do Naruto, porque senão eu vou ser processado. Então manda o Naruto me processar, sei lá, fala pra Kyuubi me processar, pra qualquer um dos personagens lá do Naruto, manda me processar. Parece que as pessoas perderam a noção do ridículo, né? Mas vamos lá, vamos continuar. O penúltimo ponto me chamou muitíssimo a atenção e é a razão de ser desse vídeo. No ponto 5, o indivíduo disse o seguinte: vou botar o seu nome no Death Note. Vou botar o seu nome no Death Note. Quando eu li isso, eu dei risada porque o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro e nada, nem ninguém pode tirar de lá a não ser o Senhor Jesus Cristo. E você pode escrever o meu nome onde você quiser. Você pode botar em Death Note, pode botar na sua agenda, pode escrever onde você quiser, não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu fiquei intrigado. Quem escreveu esse texto? Aí eu cliquei para saber quem era a pessoa, enfim, para ver se ele tem algum canal e, pasme, eu descobri que é uma criança. Porque quando eu entrei no link, em alguns dos vídeos que ele gravou, dá para escutar a voz. Não dá para ver a imagem, porque, curiosamente, todos os vídeos dele são de Free Fire, jogos de tiro. Inclusive, eu vou fazer, já falei, já prometi, eu vou cumprir, tá? Eu tenho estudado, eu tenho lido sobre o assunto, estou separando material para falar sobre alguns videogames, entre eles o Free Fire, que é um dos mais conhecidos hoje. E este jovenzinho joga Free Fire, todos os vídeos dele são de Free Fire. E ele, curiosamente, também é fã do Naruto. E aí, quando eu comecei a ouvir a voz, eu disse: meu Deus, não passa de uma criança. Uma criança que colocou o meu nome no Death Note dele, porque o desejo dessa criança é que eu morra. Simplesmente porque eu falei mal do desenho preferido dele. Do desejo dessa criança é que eu morresse. São episódios assim que me faz refletir ainda mais acerca do assunto. Será que realmente Naruto é algo inocente? A ponto de uma criança desejar a morte de alguém simplesmente porque não gosta do desenho ou porque falou mal do desenho preferido dele? Será que estes videogames realmente são inocentes? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas será que eles são inocentes mesmo? Ou será que eles estimulam a violência e pensamentos assim? A criança está disposta a colocar o nome, desejar a morte de alguém porque falou mal do seu anime. Pais, que teus filhos têm assistido? Que seus filhos têm jogado? Como é que vocês têm acompanhado isso? Quando eu falei aqui do Naruto, e no vídeo que eu fiz, é bem possível que, naturalmente, pelo fato de não ter assistido os 700 episódios de Naruto, eu tenha falado e me equivocado em uma fala ou outra, feito menção a alguma coisa ou outra que não bate realmente com a história. Sim, talvez. Talvez sim. Mas, na essência, em tudo aquilo que eu li acerca do desenho, não é algo para seu filho assistir, não é algo que um cristão deva assistir. E olha, eu vou dizer uma coisa. Boa parte dos argumentos que alguns utilizaram para defender o desenho é de que, mas isso é uma questão cultural.
Isso é uma questão social. Naruto é um desenho social. E você tem que entender a cultura. A gente vai falar sobre isso ainda nesse vídeo. Mas eu fiquei me questionando. O menino ele falou que ia colocar o meu nome no Death Note. E aí eu me perguntei, o que um menino, uma criança, está fazendo assistindo Death Note? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas disseram pra mim o seguinte, não, mas Naruto tem faixa etária, Death Note tem faixa etária. Tem. E parece que essas faixas etárias só servem pra ficar de enfeite. Porque boa parte das crianças estão assistindo estes desenhos. E o meu alerta é justamente por isso, porque se diz que, não, esse desenho aí tem faixa etária, mas essa faixa etária não é respeitada, as crianças estão assistindo, e aí? Bom, eu assisti um vídeo de um react que foi feito ao vídeo que eu fiz sobre Naruto, e aí eu assisti pra ver assim os argumentos, né? Poxa, onde foi que eu errei tanto, né? E aí eu comecei a ver, porque a pessoa estava ali pra defender o desenho Naruto como uma coisa assim muito boa, e foi um erro grande da minha parte ter feito um vídeo criticando Naruto e tal, e ele fez então um vídeo que eu queria mostrar algumas partes para que vocês pudessem acompanhar os argumentos utilizados. E aí a gente vai comentando aqui rapidamente, só para que vocês entendam. E aí eu até gostei desse react porque me mostrou, assim, me solidificou ainda mais no pensamento que eu tinha acerca do anime. E algumas coisas que eu não sabia, eu descobri no vídeo que este rapaz fez reagindo ao meu. Então eu achei que ficou legal, porque agora eu tenho ainda mais ferramentas para falar do anime. Vamos lá, eu queria que você acompanhasse algumas dessas cenas que ele fez aí do meu canal. Vamos lá. Mas assim, pausando aqui rapidinho, é uma questão interessante, porque assim, ele vai entrar num terreno perigoso, querendo ou não, porque ele vai falar sobre uma coisa que ele não conhece, né? Ele vai ver uma noticiazinha aqui, outra notícia outra ali, um pedacinho cortado falando mal, um pedacinho cortado falando mal, e vai chegar a uma conclusão baseada apenas nisso. É um terreno perigoso, né? É muito perigoso isso que ele está fazendo aqui, porque ele vai falar sobre algo que ele não conhece. Ele leu algumas notícias, mas ele não conhece a obra de Naruto. A verdade é essa. Tipo assim, eu ler alguma porção de coisa sobre Naruto é diferente de eu assistir os 700 episódios de Naruto, entendeu? Ou seja, eu assisti os 700 episódios mais de uma vez. Então eu tenho um conhecimento maior, uma autoridade maior para falar sobre o anime. Do que quem leu um textozinho, assistiu 2 vídeos resumindo o anime, né? Mas enfim, inclusive Naruto, diferente de Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco, Naruto ele trata muito de questão social, né? Naruto ele trata muito de questões da sociedade mesmo. Então, necessariamente, quando fala de algo da sociedade, vai abordar coisas do nosso cotidiano, outras culturas de outros continentes, de outras áreas, e vai jogar dentro do anime, entendeu? Então, pode ter uma coisinha ali, uma mentira lá, outra mentira cá, isso é fato, porque é uma coisa social, a sociedade é assim, né? Mas vamos lá. Ah, tá, entendi. Então, assim, primeiro ponto é que eu não posso falar de Naruto porque eu teria que ter assistido os 700 episódios de Naruto. Bom, eu fiz uma estimativa, eu fiz uma análise rápida de quantos minutos mais ou menos tem um episódio de Naruto, em torno de 20, 23, por aí. Eu fiz uma base ali, uma média e multipliquei por 700, né? São 700 episódios, depois dividi por 60, porque aí eu tive a quantidade de horas, são 268 horas gastas. 268 horas assistindo Naruto. 268 horas. Isso dá 11 dias ininterruptos. E aí eu fiquei pensando, será que as pessoas gastaram o mesmo tempo que gastaram assistindo Naruto lendo a Bíblia? 268 horas. Fica só para reflexão. Mas eu quero dizer que a autoridade para falar de desenhos, de animes ou de qualquer coisa não consiste em você ter assistido os 700 episódios. Essa é uma premissa falsa, porque se fosse assim eu não poderia falar mal do uso de drogas. Alguém poderia chegar para mim e dizer, quantas vezes você já usou droga? Eu não usei nenhum, então como é que você pode falar? Você só pode falar se você usou. Tá? Então eu não posso nunca falar que é ruim, que é extremamente prejudicial a pessoa fazer uso de entorpecentes. Eu não posso falar contra a pornografia. Ué, você já assistiu quantos episódios? Então eu tenho que ter assistido muitos episódios para eu poder falar? É isso? É um negócio assim que para mim não... É um tipo de argumento assim extremamente falacioso, não é?
Eu vou me aprofundar Calma aí. agora um pouco mais neste Então, desenho sobre essa questão do animado pacto do demônio, ele Naruto. falou que Eu já era queria... suficiente para parar por aí. Eu vejo isso de um problema, por quê? Ele não entendeu o contexto em que isso aconteceu e a forma que acontece no anime. Exemplo, se eu cortar uma parte da Bíblia, vamos supor que um casal de ateu. O casal de ateu tem um filho. Aí o jovem chega em casa, mãe, eu quero conhecer a Bíblia, porque eu vejo meus amiguinhos na escola falando de Bíblia. Eu quero conhecer quem é esse Deus da Bíblia, esse Jesus que ele fala que ama, Jesus é amor, que Deus é amor. Pai, mãe, você poderia me apresentar quem é esse Deus? Eu quero saber mais da Bíblia, desse Jesus. Aí o pai chega na filha e fala assim, o pai ateu, a mãe ateu, filho, para com isso é loucura. Quer ver o que esse Deus dele fez? Esse Deus dele mandou matar criança, mandou matar velhos, mandou matar adulto, mandou destruir várias cidades. Olha aqui na Bíblia, meu filho, lê aqui pra você ver, ó, mate adulto, criança, não deixe ninguém vivo. Então esse Deus não é bom, esse Deus é mau. Aí eu te pergunto, pastor, que está assistindo, será se eu apresentar essa parte fora de contexto da Bíblia para uma criança, para ele não querer mais saber da Bíblia, é justo? Parece justo para o Senhor? Parece justo para vocês? Não é justo, não é justo. Ou seja, o correto, para me ser sincero com o meu filho, era eu apresentar todo o contexto. Mas com a fim de querer que o filho não queira saber mais da Bíblia, aí ele apresenta isso distorcido. Ou seja, apresentou a mentira. E aqui no caso do pastor, a pessoa tem que entender o contexto em que isso aconteceu. A gente tem que entender que Naruto é uma obra social que vai pegar coisa social de várias sociedades, de várias culturas e acrescentar dentro do anime. E eu ver outra cultura diferente não acarreta necessariamente em ser pecado só porque eu estou ouvindo uma coisa diferente, uma coisa fora da minha cultura. Não acarreta necessariamente em ser uma coisa do demônio porque eu estou ouvindo outra cultura. Se fosse assim, é proibido o cristão estudar outras culturas e não é. A questão é a forma que aparece no anime, a forma que recebe, e a forma que aparece ali o Shinigami não é uma forma incentivando. Pelo contrário, foi apresentado como um jutsu proibido, uma coisa proibida, uma coisa que levaria à destruição, e o Naruto sofreu demais por causa disso. Ou seja, esse negócio aí acarretou em sofrimento para a vida do Naruto. E quando ele falou da identificação, a identificação com o Naruto não é por ele ser uma criança solitária. A identificação do Naruto é porque ele vê um povo adulto maltratando de uma criança. Ele fala assim, nossa, não pode ser assim. Ao mesmo tempo, ele se identifica com outros jovens e adultos que fez bem e ajudou o Naruto. Aí ele vai aprender o quê? Olha, eu devo parecer mais com esse menino, com esse pai aqui, com esse adulto, que ajudou o Naruto, e não com aquele que criticou. Ou seja, ele recebe uma crítica social para ajudar uma criança e não para massacrar uma criança. Isso é uma coisa boa, cara. Isso é uma coisa boa. Quando a gente analisa o contexto, não é uma coisa demoníaca, é uma coisa boa. Mas enfim, né? Analisa o argumento do pastor, analisa o que eu estou comentando aqui e toma sua decisão, porque eu não quero te forçar nada, né? É. Sabe qual é o problema das pessoas? É que as pessoas imaginam assim, que Satanás ele chega se apresentando, olá, meu nome é Satanás, eu vim aqui para fazer uma tentação para você, eu vim aqui para destruir a sua vida. Você já pensou se Satanás chegasse para Eva e dissesse assim, olá Eva, e Eva se assustasse, o que foi? Não visse nem a serpente, visse logo aquele anjo, né, que caiu do céu e disse, meu nome é Satanás, eu fui expulso do céu, estou aqui para tentar você. Por favor, coma desse fruto aqui. Na hora que você comer, você vai ser pecadora. E aí então eu vou destruir a humanidade. O problema das pessoas é que, eu não sei se é por ignorância, inocência, eu não sei o que é. Elas acreditam que a cultura, por ser de outro lugar, por ser de outro país, uma outra cultura, então não tem nenhum tipo de influência maléfica. Por quê? Porque lá Satanás não atua lá. O diabo não atua, sabe? Na mente das pessoas que produzem estes animes, né? Porque ele está retratando a sua cultura. E o diabo não se aproveita disso, claro que não. O inimigo de Deus, ele não pode se aproveitar de uma cultura, não é? Diferente. Agora, a propósito, apesar da cultura ser de lá, apesar de o anime ser produzido lá, onde ele é veiculado? Onde é que as pessoas assistem? As pessoas assistem aqui. Então, nomes que aparecem no anime, por mais que você diga que é uma biju, é uma besta de 9 caudas, a raposa, a Kyuubi lá, mas no início do desenho, no início do anime, chama de demônio. Não, porque aqui as pessoas viam como se fosse um demônio, mas a cultura de lá é diferente. Você tem que entender a cultura. O problema é que o negócio não está passando para a cultura de lá, está passando para as crianças da cultura daqui. E as crianças da cultura daqui sabem muito bem o que é demônio. A propósito, culturas pagãs, culturas que acreditam na imortalidade da alma, que acreditam na reencarnação, na vida após a morte, que acreditam em espíritos,
É só uma cultura, não é? Você acha que Satanás se aproveita de uma coisa dessa? Não é? De a pessoa conversar com os mortos, não é? Isso daí não tem nada a ver com o diabo, é uma questão assim da cultura, que o inimigo de Deus, ele não se aproveita disso para influenciar nossas crianças, não é verdade? Né? E Satanás ele não consegue atuar lá naquelas culturas que desprezam o nosso Deus, que desprezam a nossa religião, que tem uma religião mais espiritualista mesmo, voltada para aspectos assim realmente completamente espiritualistas, imortalistas e com uma visão completamente distorcida daquilo que está na palavra de Deus. Então é muita inocência ou é muita ignorância a pessoa achar que o inimigo de Deus ele não atua nessas culturas, influenciando não somente as crianças de lá para que fiquem aprisionadas àquele pensamento, mas as nossas crianças aqui, para que vejam o mal como não sendo mal, apenas uma besta, para que vejam o bem como não sendo bem, sabe? Eu não sei, parece que algumas pessoas elas querem minimizar a obra do diabo. Agora, para mim, o mais preocupante é a pessoa querer fazer um paralelo entre o anime Naruto e a Bíblia. Ele só faltou dizer que Naruto foi escrito por homens divinamente inspirados pelo Espírito Santo. Será que ele vai falar? Porque Naruto, homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo ao escrever Naruto. Eu quase escutei isso daí. Quer dizer, eu não posso falar do Naruto porque eu selecionei partes de aspectos ruins do desenho, mas se for olhar por esse ângulo, a Bíblia também tem coisas ruins. Então eu não vou ler a Bíblia porque a Bíblia tem coisas ruins. Naruto é bom, como ele disse, porque traz um cunho social. Bom, vamos continuar vendo esse react para ver onde é que isso aí vai dar, tá? Então, é aquilo que eu falei, né? É comumente no shonen, no anime assim, estilo shonen como Naruto, usar coisas de outras culturas. E de certa forma, seitas de outras culturas também é uma cultura. Então, apresenta de uma forma o quê? Numa forma meio que de um contexto social. Tudo bem que essa exposição de mão, esse cero, tem muito a ver com misticismo, com bruxaria, tem sim, isso é um fato, isso é um ponto negativo, mas a forma que aparece na obra não é incentivando para me fazer uma coisa do mal ou fazer malvadeza. Isso é mais que uma questão de brincadeira de criança mesmo, que não necessariamente me desvia do caminho do Senhor, né? Ah, entenderam? A brincadeira de criança. Esses jutsus, eles têm associação com magia, com feitiçaria, com satanismo. Aí ele reconhece, tem sim. É verdade, tem sim. Mas isso é uma brincadeira de criança. Vamos lá. Respirar fundo aqui. Eu quero dizer para você, pai, que está me assistindo, e você que é criança, que gosta dessas coisas, isso não é brincadeira de criança. Por mais que Satanás possa fazer parecer como uma brincadeira de criança, isso não é brincadeira de criança. O que Satanás quer realmente é que as crianças reprisem isso. Esses jutsus que estão associados à feitiçaria, à magia, à bruxaria. Esse é o desejo, mas isso não é brincadeira de criança. Brincadeira de criança é outra coisa. Eu já brinquei quando eu era criança de muitas coisas, mas nunca de ficar imitando bruxaria. Ah, mas isso é só uma brincadeira de criança. Vocês conseguem entender? Vamos minimizar aqui o máximo possível. Há o reconhecimento. É realmente da bruxaria. É realmente da feitiçaria. É realmente algo satânico. Mas isso aí é o contexto social, porque tem culturas que falam sobre satanismo, não é? Tem culturas que falam sobre este assunto. Então, é apenas um contexto social, uma brincadeira de criança. No Vamos lá. desenho Primeiro, Naruto. ele tá falando que de Jutsu Sex, ele falou que a sexualidade é constante no anime de Naruto. Sinto muito dizer que isso é uma mentira. Eu não vou nem dizer que está fora de contexto, isso é uma mentira. Isso óbvio que o pastorizado sabe, porque ele só leu, né? Mas eu vou dizer que isso é uma mentira. A sexualidade não é nada constante no universo do Naruto. Aparece mais ou menos esse negócio do Jutsu Sex em 700 episódios de Naruto, 900 se for juntar Boruto. Aparece esse Jutsu Sex. Se aparecer 10 vezes no anime, é muito. Se aparecer 10 vezes no anime, em 10 episódios do anime, é muito. No meio de 700 ou 900 episódios, se aparecer 10 vezes, é muito. Agora, de que maneira apresenta? De que maneira apresenta?
aparece em um contexto que eu acho muito legal, sabe qual é? O Naruto usa Jujutsu Sexy e derrota oponentes ali no começo do Naruto muito mais forte que ele, se transformando em uma mulher. Ou seja, isso é meio que uma crítica social, que pessoas são taradas a ponto de não aguentar ver uma mulher e se deixar ser derrotado com uma pessoa muito mais fraca que ele, porque viu uma mulher. Em outras palavras, isso é uma crítica para pessoas que são taradas, entendeu? Isso é uma crítica para pessoas taradas. Porque se eu não me aguentar manter a minha postura na frente de uma mulher só porque ela tá pelada e se deixar ser derrotada por isso, é porque eu tenho um problema sério na minha sexualidade. Ou seja, isso é uma crítica de Naruto. Bom, eu tenho que reconhecer então que eu errei quando falei que a sensualidade é algo assim muito presente no desenho Naruto. Segundo o que o amigo informou, que ele assistiu os 700 episódios. Nos 700 episódios de Naruto vai aparecer umas 10. Então assim, não tem problema o seu filho ver 10 episódios que tenha cenas de sensualidade, de mulher despida, porque, poxa, se você tem 700 e ali só 10 que vai ter estas cenas, então assim, é muito pouco, né? É uma exposição pouca. Eu fico pensando assim, como as pessoas elas tentam minimizar as coisas, né? Tem 700 episódios, mas só tem 10 que tem essas cenas, assim. Então não tem problema. Como se isso fosse algo, assim, irrelevante. Irrelevante. E volta, não é uma crítica social. É uma crítica social porque a pessoa tem que saber se controlar diante de uma pessoa sem roupa e tal. Então você tem que saber se controlar. Ah, entendi. Então vamos utilizar de cenas de mulheres nuas para fazer crítica social para crianças assistirem. Então as crianças vão assistir essas cenas para elas aprenderem a se controlar. Bom, eu quero dizer para vocês que me assistem que existem muitas maneiras de você aprender a controlar os seus instintos, não é? A controlar os seus pensamentos. E biblicamente não é assistindo Naruto não que você vai aprender a se controlar. Nossa, que obra social. Não. A Bíblia diz bem assim: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. É assim que você se controla. Quer aprender a respeitar uma mulher, a não se portar de maneira indevida, por mais que a mulher esteja despida, que isso não afete você, como foi o caso de José. José ele não resistiu à mulher de Potifar de Naruto, não. É porque ele tinha guardado no seu coração as palavras de Deus. Querido jovem, adolescente, criança, se você quiser aprender a vencer as tentações e o pecado, aprenda do jeito certo, lê a palavra do Senhor, guarde no coração as palavras de Jesus Cristo, as palavras de Deus, que estão escritas na Bíblia. Aí sim você vai vencer, não é assistindo Naruto não, tá bom? Mas vamos ver mais um trechinho e a gente já vai partindo para o final. São estas cenas que os nossos filhos, adolescentes e alguns jovens têm assistido e achado interessante, achado normal, se identificado inclusive. Mas não para aí. Tem um episódio em que Naruto se aproxima de um dos personagens que está deitado de bruços e toca com o dedo, não é? E olha a cena aí, eu estou mostrando a cena para que você possa ver. São cenas de obscenidades. Então, essa cena aí de Naruto, em que ele tá treinando com o Ibisu Sensei, provavelmente ali é um pouco antes da segunda fase da prova Chunin ali, né? Da terceira fase da prova Chunin, na verdade. Ou seja, esse cunho aí é um cunho mais de brincadeira. Como eu falei, o Naruto é um anime social. E como anime social, o que ele faz? Ele pega algumas brincadeiras, algumas piadas que comumente acontece com os amiguinhos ali, brincando no terreiro com seus amigos e tal, e aplica no anime como uma forma de brincadeira, porque é uma coisa que acontece na sociedade, acontece com os amigos normalmente, a gente vê isso acontecendo com nossos amigos. É uma brincadeira correta? Óbvio que não, mas isso não é para apoiar a homossexualidade, isso é mais pegando um cunho de brincadeira comum que acontece na sociedade e aplicando no anime. Não tem nada a ver com querer descambar para homossexualidade ou de brincadeiras obscenas, cara. Isso aí é meio que um exagero. Lembre-se de uma coisa, Naruto é um anime que tem cunho social. Peraí, como é que é? Isso aí são brincadeiras das crianças ali no terreiro,
brincando, aí elas brincam assim. A gente tem uma cena de Naruto botando o dedo, né, na parte de trás da pessoa ali, como você viu na cena, e ele reconhece que existe isso aí mesmo, mas poxa, Naruto é social, né? Ele já frisou tanto isso, Naruto tem um cunho social, e ele pega das coisas do dia a dia, as brincadeiras dos meninos, brincadeira de ficar botando o dedo no outro, e joga no desenho. Olha, eu quero dizer pra você que na minha infância eu já brinquei de bola, arrancando o tampão do dedo lá no meio da rua, jogando bola, já brinquei de baleado, já brinquei de garrafão, já brinquei de bandeirinha, já brinquei de pega-pega, já brinquei de esconde-esconde, já brinquei de um monte de coisa, só nunca brinquei de ficar futucando o outro com o dedo assim na parte de trás. Isso eu nunca brinquei, nunca deixei ninguém brincar assim comigo também. Eu não sei qual é a cultura, qual é o contexto social onde tem brincadeira, mas do jeito que o Brasil tá hoje, é possível que isso seja uma brincadeira, mas eu não conheço. Eu tô dizendo que é possível. Eu não conheço nenhuma brincadeira. Eu não lembro de nenhuma brincadeira, que até o nome da brincadeira, né, de futucar o outro com o dedo, não me lembro dessa brincadeira. Eu não sei qual é essa brincadeira. Eu lembro de pega-pega, de esconde-esconde, sei lá. A gente já brincou de muita coisa. Eu já brinquei de muita coisa quando era criança, já quebrei. Olha, pra você ver, quando eu era criança, eu era tão danado, eu brincava tanto. Eu quebrei esse braço aqui em 2 lugares, subindo numa árvore para pegar uma casa de de barro, caí, quebrou o braço em 2 lugares. Eu já quebrei dente aqui da frente, já fiz canal, já furei a cabeça 3 vezes. Já o cachorro mordeu aqui no meu nariz e levei 8 pontos. É porque não dá pra ver a cicatriz direito. Já quebrei dedo da mão, já quebrei dedo do pé. Eu já me quebrei todo. Mas é porque eu brincava correndo, pulando. E quem é da minha época aí, quem tem 35 anos, né, brincava dessas coisas. Eu não me lembro dessa brincadeira aí de ficar futucando o outro com o dedo, que nem o Naruto fez no desenho. Mas o rapaz aí, ele disse que é só uma brincadeira de criança, ué. Ele pega do contexto social, do contexto cultural, que as crianças ficam ali no terreiro, uma brincadeira comum, né? Aí ele diz, não é certo, né, você ficar brincando. Gente, eu quero não rir, mas... não é certo, ele diz, as crianças ficarem brincando, né, de ficar futucando o outro com o dedo, mas é uma coisa comum, natural, as crianças ali no terreiro ficar brincando desse jeito. E aí ele pega essa brincadeira e traz pro anime, pro desenho, que é uma coisa assim comum do dia a dia. Na nossa cultura, ele inclusive fala, cara, eu não conheço. Se alguém souber o nome dessa brincadeira aí, você bota nos comentários pra eu ver. Aliás, não bota não, que vai vir nome feio, eu não gosto de nome feio aqui no canal não. Mas eu não sei, eu desconheço essa brincadeira, tá? Definitivamente desconheço essa brincadeira de futucar o outro por trás com o dedo. Não sei que brincadeira é essa e não recomendo, viu, gente? Você que assistiu Naruto, e se existe essa brincadeira aí de as crianças ficar futucando o outro aí com o dedo, eu digo pra você, eu não recomendo esse tipo de brincadeira. Não faça não. Não faça, não vai influenciado por isso daí não. E se vocês acham que é comum, os fãs de Naruto acham que é comum, vocês me desculpem. Eu não acho isso comum, não acho certo, não recomendo. Não recomendo essas brincadeiras, não. Rapaz, eu tô preocupado. A galera foi fazer o react pro meu vídeo e me deu tanto subsídio que eu nem sabia. Eu não sabia que isso era uma brincadeira. Eu fiquei assim, pasmo. Quando eu assisti, eu vi... Ele tá falando isso mesmo ou eu tô escutando errado? Ele tá dizendo que é uma brincadeira comum de criança? A criança ainda fala assim, a criança brincando ali no terreiro, uma coisa comum. Não vou falar mais nada não, que eu tô quase passando da linha aqui do meu limite. Vamos lá, vamos continuar aqui para ver mais alguma coisa sobre satanismo. Que eu falei também no desenho, tem satanismo, só que eu não sabia que era tanto, ele me ajudou muito. Observe essa imagem, onde tem uma pessoa sendo sacrificada com uma estaca no peito, e aí você tem um símbolo satânico ao centro. São imagens que são encontradas no desenho Naruto. E aí agora eu pergunto para você, é esse tipo de conteúdo que você deseja que o seu filho assista? Novamente um grande erro. Vamos supor assim, esse personagem aí é o Hidan. O Hidan é o único personagem meio que macabro que aparece em Naruto, e o único personagem que meio que tem uma veneração a um falso deus, ao deus Jashin, que dá imortalidade para ele, né? Então existe um falso deus. Eu só queria saber uma coisa. O deus verdadeiro de Naruto é o nosso?
Porque esse cara aí, esse Hidan, né, nem sabia o nome dele, ele tem uma veneração por um deus falso. E um deus que dá a imortalidade para ele. Eu já tô quase rasgando minhas vestes aqui, né? Porque a Bíblia diz que o único que possui a imortalidade e pode dar a imortalidade a alguém é o Deus verdadeiro. Mas em Naruto, o Deus falso, o Deus dessa magia negra aí, do satanismo, esse é o que tem a imortalidade. Mas calma, Eleazar, isso é cultural. É cultural. Você tá falando errado, rapaz. A cultura lá, na cultura de lá, o Deus falso tem imortalidade e ele dá a quem ele quiser. Você tem que entender a cultura, entendeu? A cultura. Você não entende a cultura, rapaz. Ó, desculpa, não dá pra... Tá, vamos continuar aqui. Vamos ouvir de novo. Um falso deus, ou deus Jashin, que dá imortalidade para ele, né? Ou seja, ele tem um negócio mais amplo para isso. Ele faz de fato um ritual ali que é meio um ritual satânico, em que ele pega o sangue do oponente, meio que lambe, e aquilo entra no corpo dele, e para ele machucar, e ele se fura, e naquilo que ele se fura, ele mata o oponente dele. Ou seja, ali ele não está se sacrificando nessa imagem. Ele fez o ritual para ele espetar nele, mas quem morre não é ele, quem morre é o adversário. Mas a questão é... Eita, gente, eu pensei que era satânico, mas eu não tinha ideia que o ritual era mas tão satânico. Vamos lá. O Deus falso, o Deus não verdadeiro, ele tem imortalidade, ele dá imortalidade para o servo dele que quer fazer a maldade. Ok. Aí o cara vai lá, pega o sangue do outro, ele fala assim, meio que lambe. O cara faz o uso, a ingestão do sangue do outro, lambe lá o sangue do outro, mas isso é cultural. É? Eu queria saber se tiver algum japonês, um brasileiro que mora no Japão, que mora lá, que conhece a cultura. Me diga aí, realmente aí no Japão, onde foi feito o anime, existe isso aí, é cultural? A galera passar a lamber o sangue dos outros pra essas coisas? Porque isso pra mim não é cultural. Isso pra mim é um ritual satânico. E em qualquer cultura onde que eu tenha noção, isso aí é proibido. Tanto que eu tenho conhecimento de rituais satânicos, sim, de sacrifícios de pessoas em tribos, em alguns lugares assim isolados no planeta Terra, e as pessoas fazem isso escondido. Não é uma coisa assim que, é cultural. Mas vamos lá, aí o camarada lambe lá o sangue, ingere o sangue da pessoa, e aí ele vai dizer que não é, mas neste pacto que o cidadão lá tem com o Deus da morte, o Deus da morte não, esse Deus falso, né, que ele diz, esse satânico, que deu a imortalidade para ele, quando ele bota o sangue do cidadão nele, aí agora ele tem o poder de tudo que ele faz nele acontece no outro, parece aquele boneco de voodoo. Só que na vida real, o cara pega lá, na vida real não, né, no anime, o cara pega lá e espeta a lança nele, mas quem morre é o outro. Mas isso é só cultural. Não tem nada demais. É uma coisa simples. Vamos ver o que ele diz. Qual a conclusão dele acerca desse ato diabólico, disso daí, assim, dessa cena tão macabra de ingestão de sangue. Mas isso aí a sua criança pode assistir, né? Um cara fazendo um ritual desse, ingerindo sangue, espetando o negócio dele, fazendo uma veneração a um deus falso que dá imortalidade para ele, tá? Isso aí não tem problema. Não tem problema. Vamos ver aqui qual a conclusão. O Hidan aparece em Naruto 3 ou 4, 5 episódios mais ou menos, 5 episódios num arcozinho ali, né? Um arco do episódio, 5 ou 6 episódios por aí, no meio de 700 episódios para não aparecer mais nunca. Ou seja, não é algo que descambe pro satanismo ensinando que o satanismo é bom. É algo que aparece no anime ali porque o satanismo realmente existe na nossa sociedade. E como eu falei, pega as coisas da nossa sociedade e aplica no anime porque é uma coisa social. E não é apoiando o satanismo, não é dizendo que aquilo ali é uma coisa boa, pelo contrário, é até um antagonista em que o Naruto derrota ele. Ou seja, ele é do mal e o Naruto derrota ele. Na verdade não é o Naruto que derrota, né? É o Shikamaru, amigo, o Naruto derrota o outro oponente, né? Que era parceiro do Hidan. Mas enfim, ou seja, não é... O satanismo é algo social, tá na nossa cultura, meu irmão. Você vai me desculpar. Você vai me desculpar. Mas satanismo não é algo cultural e nem é algo social, não. Você no afã de defender a sua porcaria, de defender esse desenho diabólico,
demoníaco, primeiro você minimiza. Não, mas apareceu só 3 ou 4 vezes, 5 vezes. Não, 700 episódios, o que são 5 vezes de satanismo? É como se Satanás estivesse preocupado assim, não, eu tenho que botar satanismo nos 700 episódios para eu poder influenciar. Se ele fez isso em um, já estava ruim. Não, mas vai aparecer em 5 episódios de Naruto, né? A sensualidade, não, aquilo ali vai aparecer nos 10 episódios. E assim vai. É 5 de satanismo, é mais 10 de sensualidade. E é isso. E é dentro desses temas diabólicos que Satanás vai conseguindo moldar o caráter do seu filho. Ele vai conseguindo fazer com que a mentalidade do seu filho seja formada a ponto de uma criança que assistiu Naruto, com tanto ódio porque eu falei mal do desenho, disse, eu vou botar teu nome no Death Note. Porque você falou mal do meu anime, não é? Não é assim? Que terrível. E o que me entristece é ver um adulto defendendo isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não, mas é só em 3 episódios. E o satanismo é algo assim que tá na nossa cultura. Não tá na minha cultura não, irmão. Que conversa é essa? Quer dizer que então é algo comum, cultural, social que foi jogado no desenho. Não. Se existe, isso é velado, não é exposto, é escondido, porque em qualquer cultura, em qualquer sociedade, isso é inadmissível. É inadmissível. Então não vem me dizer que é algo comum, não. Eu não estou falando aqui da questão da classe social pobre e o rico explorando, quem sabe, um trabalhador mais humilde. Eu não estou falando ali, por exemplo, de um órfão, uma viúva necessitada que está precisando. Não estou falando dos refugiados, né, do terrorismo. Isso é algo real. Isso é sociedade. Isso é cultural. São coisas assim que acontecem no mundo, não é? Coisas terríveis que acontecem. Agora, me dizer que satanismo é cultural, que satanismo é social, pode existir, pode. Mas qualquer tipo de ritual desse tipo aí não é social, cultural e nem é visível, não. É muito bem escondido, porque se a justiça sabe, vai lá e toma as providências. Então, me admira muito que alguém esteja defendendo como se fosse uma coisa simples e comum. Não, mas é só em 3 ou 5 episódios. Vamos ver a conclusão que ele chegou depois dessa cena de satanismo, que ele explicou tão bem, eu nem sabia que teve esse negócio da ingestão do sangue e desse Deus lá que tem a imortalidade, mas é um Deus falso. Enfim, eu nem sabia disso tudo, mas obrigado por ter esclarecido para mim. O seu esclarecimento só me fez solidificar ainda mais no meu pensamento. Mas vamos lá, vamos ver aqui a conclusão que se chega após ver as cenas de satanismo, as poucas cenas de satanismo em Naruto. Ou seja, não é para descambar. Se a gente pegar partes cortadas da Bíblia sem contexto, vai parecer muito mais satânico que isso. Sacrifício de criança, o Deus tal lá sacrificando criança, isso e aquilo. Vamos supor que vai gravar uma série gravando tudo que aparece na Bíblia. Vai aparecer criança sendo sacrificada para um falso Deus. Mais uma vez o jovem usa o argumento da Bíblia querendo justificar. Ele quer assistir o Naruto, então ele tem que achar um subsídio para ele assistir. Onde que ele vai achar isso? Na Bíblia. Então a Bíblia tem coisa muito pior do que isso. Pronto. Então se na Bíblia tem coisas piores que isso, porque na Bíblia fala de sacrifício de crianças e tal, então a gente pode assistir Naruto com essas cenas de satanismo, porque, primeiro, a Bíblia não é um anime, tá? A Bíblia é um livro que contou a história que aconteceu, que de fato aconteceu, coisas terríveis que aconteceram. E quando você lê a Bíblia, você diz assim, puxa vida, o quão distante um ser humano pode ir, até onde pode ir o ser humano quando ele está longe de Deus. A palavra do Senhor, ela não deve ser utilizada, querido jovem, como premissa ou como desculpa para você assistir as suas porcarias, não. Mas seguindo a sua linha de raciocínio, eu queria fazer um exercício rápido. Veja, se na Bíblia tem cenas assim de crianças, né, porque a Bíblia fala de povos que mataram seus filhos e tal, né, crianças ali que eram sacrificadas a outros deuses, e isso é um ponto que justifica eu assistir Naruto, eu posso assistir Naruto porque na Bíblia tem cenas assim. Então, neste caso, quando você abre em Ezequiel, capítulo 23, a gente vai ter ali em Ezequiel 23, a história de Olá e Olibá.
Aqui fala sobre estas jovens, Olá e Olibá, que eram irmãs e eram símbolos de Jerusalém, ali e a Samaria, né? A Israel e Judá. E diz o texto assim, são textos fortes, né? São versos fortes. No verso 8, por exemplo, diz sobre Olá e Olibá, diz que elas foi para a terra do Egito e ali ela se deitou com seus amantes e etc. E diz que eles apalparam os seios da sua virgindade, né? Uma cena assim bem forte, né? Fala desses homens que apalparam os seios dela. E no verso 20 vai dizer que inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros, está falando do órgão sexual, né? Eram como de jumentos, né? Grande como de jumento e o fluxo, né? O sêmen como de cavalos. Eu lembro quando eu li esse texto pela primeira vez, eu até fiquei assim, eu tinha uns 10 para 12 anos, eu disse, mãe, aqui tem na Bíblia, tem pornografia, o que é isso? Que texto é esse? E aí minha mãe foi me explicar o que esses textos queriam dizer e como este assunto da questão da sexualidade era vista dentro do povo de Israel, que isso é um outro tema que a gente pode abordar, não é visto como a nossa sociedade hoje. Deus sempre utilizou dessa figura de linguagem muito forte. A gente vai ver no caso ali de Oséias indo atrás de uma prostituta, enfim, mas uma cena como esta, que você pode ler depois, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas uma cena como esta é uma cena muito forte, não é? Fala de relações sexuais sendo mantidas aqui, né? E fala dos detalhes até dos camaradas, como eles eram, né? Então, é justificável assistir então vídeos pornográficos? Não, já que na Bíblia também fala de pornografia, não é? A Bíblia não tem cenas assim? Então eu posso assistir filmes porque eu li na Bíblia, então tá justificado. Quer dizer, eu peguei uma cena na Bíblia que fala sobre este tema para justificar, não, agora eu posso assistir, né? Filmes pornográficos porque na Bíblia fala disso aqui. Ou quem sabe, não, vou assistir O Exorcista, né? Um filme de terror terrível. Não vou assistir, mas por que eu vou assistir? Porque a Bíblia fala de possessão. Não tem possessão na Bíblia, pastor? Tem, em vários momentos aqui, principalmente no Novo Testamento, Jesus expulsando o demônio ali, e o filme fala de uma coisa real, né? A possessão. Então vamos assistir Exorcista. O cara, quando ele quer defender, o indivíduo, quando ele quer defender as suas próprias ideias, então ele chega ao ponto absurdo de começar a querer usar a Bíblia como instrumento para fazer com que ele assista aos seus desenhos. Não, eu vou assistir, mas tem satanismo? Tem satanismo. Tem cenas assim? Tem cenas assim. Tem bruxaria? Tem. Mas na Bíblia também tem coisas assim. E ninguém deixa de ler a Bíblia por isso. Ora, me faça um favor. Pelo amor de Deus, até que ponto você é capaz de ir para defender as suas ideias? Até que ponto usar a palavra de Deus para defender as suas porcarias? Eu fico imaginando as pessoas que querem defender a pornografia usando a Bíblia agora. As pessoas que querem defender filmes de terror, filmes de possessão demoníaca usando a Bíblia agora. Já que dá pra defender o Naruto, né? E as cenas demoníacas. Ah, mas ela só aparece em uns 3 ou 5 capítulos. Queridos, ainda comentando sobre essa questão do satanismo, teve um jovenzinho que veio deixar um comentário no meu canal. E o comentário diz o seguinte, eu tô com ele aqui na minha frente, diz assim: o símbolo satânico que você viu de um cara imortal, é de um cara imortal, isso é o que o rapaz explicou no vídeo, né? E do mal, em Naruto, que tem uma religião tipo satanista mesmo. Ó, ele admite, tem uma religião tipo satanista mesmo. Ele aparece em alguns episódios e depois é enterrado vivo pelo amigo de Naruto, porque ele não pode morrer, né? Porque ele não pode morrer, ele fez aquele negócio lá com o deus lá, que deu a imortalidade a ele. Então, ele explodiu e separou o corpo dele e depois enterrou. Aí ele foi derrotado. Ele participava de uma organização do mal chamada Akatsuki. Eu nem sabia disso. Então, como foi que o amigo de Naruto derrotou? Isso o rapaz não falou, né? Ele explodiu o cara, pegou as partes do corpo e foi enterrando, pelo que eu entendi aqui, em locais diferentes. Eu posso ter entendido errado, mas ele separou, já que o cara não pode morrer. Mas o cara tá lá, perna para um lado, braço para o outro, cabeça para o outro, mas ele tá vivo. Ele não pode morrer, porque ele tem a imortalidade. Bom, eu gostei do react que fizeram ao meu vídeo, porque eu acho que o react ele forneceu talvez assim 10 vezes mais consistência ao argumento de que Naruto não presta do que o meu próprio vídeo. E depois destes comentários e depois dessa reação minha,
Fica ainda o questionamento. Será que vale a pena colocar isso diante dos seus olhos, querido jovem, querido adolescente, criança que assiste? Será que vale a pena? Será que vale a pena, pai, você deixar seu filho assistir Naruto? Pensa direitinho, reflita direitinho. Crianças que estão assistindo Naruto hoje jogando Free Fire são crianças que estão entrando no meu canal para dizer: eu vou colocar o teu nome no Death Note. Se não influencia, bom, contra fatos não há argumentos. A imagem está aí. Que Deus abençoe você. Eu espero que esse vídeo tenha sido mais útil do que o anterior e que te ajude a tomar uma decisão certa. Bom, se o meu canal chegar aí aos 70 mil inscritos, agora no dia 12 de novembro eu vou estar comemorando 2 anos do canal. Meu canal vai estar chegando aí a 70 mil inscritos, e aí eu vou fazer um vídeo sobre Free Fire e sobre outros jogos de videogame, tá bom? Espero que tenha te ajudado, que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.